Assunto para falar sobre cirurgia plástica. E hoje eu recebo aqui ao vivo o Dr. Tiago Modanese, que vai tirar dúvidas sobre a mastectomia masculinizadora. E ele já começa explicando para a gente que cirurgia é essa. Boa tarde, seja bem-vindo, doutor. Tudo bem? Boa tarde, Flávia. Tudo bem. Que cirurgia é essa, doutor? Então, essa é uma grande novidade, né? E também um grande tabu. O que é isso? É a gente remover a mama das mulheres sem câncer. Olha que interessante, como mudou o conceito. É para uma transformação, para uma masculinização. Ou seja, a mulher que quer se transformar em homem, mudando a questão do gênero, precisa, muitas vezes, e nos clama, nós cirurgiões plásticos, para remover as mamas. Então o paciente chega no consultório, doutor, eu quero remover minhas mamas, né? Mas você tem alguma doença? Não, é por questões de gênero. E isso hoje é possível, gente. Isso é aceito. Isso é feito pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E é realmente uma remoção das mamas. É o que a gente estava comentando, né, doutor? Que a gente não consegue imaginar a situação, como a gente já viu em entrevistas de pessoas que nasceram mulheres, mas não se sentem mulheres. E é uma conquista encontrar um profissional que possa realizar esse sonho que com certeza mexe em tudo na vida dessa pessoa. Na verdade, é uma grande evolução, né? A gente poder dar o desejo de uma paciente, que isso não é chegar simplesmente no consultório e falar assim, vamos fazer isso amanhã. Não é bem assim. O paciente tem que passar pelo psicólogo, tem que ter uma liberação médica, são várias etapas para chegar nesse ponto de realmente fazer essa mastectomia, que é o quê? Remover a mama, uma parte dela, ou quase toda, né? E de várias técnicas que a gente faz, ô Flávia, para manter o mamilo, manter o bico e deixar isso mais masculino possível. Muitas vezes a gente associa também a lipoaspiração para poder deixar isso de um padrão mais bonito, mais estético. Mas veja, é importante hoje conscientizarmos de que existe sim tratamento para isso. Doutora, a gente está vendo ali, pode colocar a produção, a foto que vocês estavam mostrando antes, e a cicatriz é no próprio mamilo? Excelente pergunta. O que acontece? Depende do grau. Então, existem mulheres que têm a mama pequena, existem mulheres que têm a mama grau 1 de ptósica, que tem uma queda menor, grau 2, grau 3, grau 4. Ou seja, quando é pequena, a gente muitas vezes consegue fazer a remoção em volta da areola ali, a cicatriz fica em volta da areola. Quando a mama é maior, muitas vezes tem que remover com uma cicatriz embaixo. Às vezes tem que ter uma cicatriz um pouco maior, então muitas vezes tem a cicatriz na areola, em volta ali do complexo, e às vezes tem a cicatriz embaixo. Muitas vezes, quando a mama é muito grande também, a gente muitas vezes tem que remover esse bico, tá? E reimplantar ele depois. Por exemplo, recentemente eu atendi uma paciente no consultório que tinha uma grau 4, uma mama realmente enorme, ela estava toda mutilada, coitada, machucada a pele, por quê? Porque eu usava aquela faixa para esconder, para né? esconder. Então assim, doutor, eu não o sofrimento gosto... que deve ser, né, doutor? Exatamente, está sofrendo todo dia usando aquela faixa, a pele toda machucada, com feridas, para esconder a mama. Nossa. Então é uma pessoa que sofre e que precisa de um tratamento médico, uma ajuda para realmente passar por essa situação, né? A gente olhando ali o bico, né, do seio da mulher e do homem, geralmente é diferente, né? O doutor refaz também ou aproveita? Sim, é diferente. Que ela já tem? Veja, a gente precisa avaliar cada caso. Existem situações que o bico da mulher realmente é maior. A gente fala bico, desde o bico, a papila e até o complexo areolo-papilar, que é a mesma areola, tá? Então, aquele círculo maior ali, geralmente a mulher é maior. A gente precisa reduzir isso. Então, reduz de tamanho. Muitas vezes a gente precisa reduzir também o bico, tá? São duas coisas. Muitas vezes a gente consegue fazer isso no mesmo procedimento cirúrgico, tá? Uma vez só. Às vezes, Flávia, a gente precisa reintervir, fazendo uma segunda etapa, uma segunda cirurgia para diminuir isso também, por questões de circulação, para a gente poder manter o padrão circulatório e manter a sensibilidade, manter a parte anatômica e fisiológica, né, do complexo areolo-papilar. Doutora, a gente já continua falando desse assunto, mas agora eu quero convidar você de casa para seguir o doutor nas redes sociais, porque por lá sempre tem novidades. Olha só o que o doutor aprontou no Dia da Mulher, doutor. A avaliação gratuita, foi isso? É isso, a gente está presenteando as mulheres, né, esse mês, que é o mês da mulher,
e a gente proporcionou umas avaliações gratuitas, um número limitado, que realmente pode, muitas vezes, realizar o seu sonho. Para quem muitas vezes tinha um medo ou tinha aquele desejo de fazer, mas muitas vezes não tem aquela condição financeira de poder chegar até um profissional, a gente está facilitando sim. A gente tem uma lista de espera grande, mas a gente vai dar um jeito de atender todo mundo. E essas novidades é sempre lá pelo Instagram, é @Clínica Bodanese Oficial. Já cobrei que na próxima vez essa novidade tem que ser aqui, doutor, em primeira mão. Isso aí, com certeza. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o doutor Tiago Bodanese e hoje a gente está falando aqui no programa sobre mastectomia masculinizadora. E para quem quer essa mudança no corpo, né? O doutor falou antes como que ela acontece e quando a gente fala no tempo de recuperação, doutor, é quanto tempo, assim? Quanto tempo a pessoa precisa ficar afastada, por exemplo, do trabalho? Então, na verdade, vai depender muito do tipo de cirurgia que ela vai fazer. Geralmente, removendo as mamas, há uma recuperação até mais rápida de muitas pacientes que acabam colocando prótese, fazendo uma mamoplastia. Por quê? Porque você tira aquele peso, você, na verdade, vai deixar mais retificado. Então, você consegue, muitas vezes, na primeira semana, já começar a liberar os pacientes para movimentos mais leves, a segunda semana já voltar muitas vezes às atividades mais leves. Claro, se você for carregar peso, fazer uma atividade física mais pesada, é importante que fique um tempo maior. O inchaço também diminui mais rápido, porque a gente está reduzindo o tecido, né? Na verdade, a gente está removendo o excesso de mama. Isso também, Flávia, de uma certa forma, diminui riscos de doenças. A gente pode também lembrar aqui, você pensa que na mulher, um dos principais cânceres é o câncer de mama. Né? De uma certa forma, você já está também prevenindo isso. Outra coisa importante é que esses pacientes geralmente estão fazendo um acompanhamento hormonal. Então, é importante a gente também ter assessoria de um médico que vai estar fazendo tratamento clínico nessa parte, a gente controlar nessa parte hormonal que realmente traz um benefício maior para o paciente. E é uma cirurgia com quanto tempo de duração, assim, doutor? Pode variar de 2 a 4 horas. E que outras cirurgias associadas dá para fazer, assim, pensando nessa parte de deixar mais masculino? Várias. Hoje, a cirurgia plástica evoluiu muito. Desde de remover, muitas vezes, pequenas gorduras localizadas, contornos de mandíbula, nariz, questão faciais, né? Até remover ou aumentar, né? Porque a gente masculinizando, muitas vezes a gente vai aumentar. A parte também da mama e a parte corporal. Então, a gente pode associar muitas vezes cirurgias para deixar o aspecto mais masculino, para deixar realmente essa paciente mais satisfeita. O primeiro passo, na nossa primeira conversa, o doutor disse que não é uma cirurgia que se decide do dia para a noite, que precisa de um acompanhamento, mas para quem pensa em fazer essa cirurgia, o primeiro passo é essa conversa com o cirurgião plástico e aí vai em conjunto com psicólogo, como que acontece essa conversa? Nem sempre. Muitas vezes o primeiro passo vai numa conversa em casa, numa conversa com, muitas vezes, o psicólogo, o psiquiatra, que vai, muitas vezes, orientar realmente para tomar essa decisão. A cirurgia plástica é mais o fim da linha, mas realmente para tornar isso realmente o sonho, né? Para realmente tornar isso viável. Então, a gente precisa ter uma liberação médica, precisa ter uma liberação psicológica, precisa ter realmente todo um aparato de exames para realmente fazer esse tipo de procedimento, porque depois, uma vez feita, dificilmente se vai reverter isso, né? E, doutora, a pessoa começa fazendo a questão aqui da mama e depois, se quiser mudar os braços, as pernas, tudo é possível? Tudo é possível hoje. Hoje a cirurgia plástica evoluiu muito. Como eu falei, a gente consegue proporcionar muitos detalhes. E são detalhes, muitas vezes, de uma harmonização facial, você deixar o rosto mais quadrado. Por quê? Porque a mulher, ela tem um rosto mais triangular, mais delicado. Mais fininho. O homem tem um rosto mais quadrado, mais volume. A gente pode trabalhar isso juntamente com a parte hormonal. A parte dos seios, a gente diminui os seios. Na parte corporal, também do bumbum, da barriga, tudo isso. Porque é diferente um pouco o corpo da mulher, ele é mais acinturado. O homem mais quadrado. O corpo do homem é mais quadrado. Então, a gente pode trabalhar detalhes, né, para realmente ajudar a transformar sonhos em realidade. E isso é um grande tabu hoje, né? Porque você vê, a gente está falando aqui de uma cirurgia que até pouco tempo atrás não se falava. E poucos médicos no Brasil fazem esse tipo de cirurgia, ou até no mundo. Então, realmente é uma novidade, né? É importante as pessoas saberem que tem essa opção.
Doutor, seu Instagram, para o pessoal que tiver alguma dúvida, pode mandar e sempre conversar com o doutor ou com a equipe do doutor, que é sempre muito presente na rede social também. É isso aí, estamos sempre procurando trazer novidades, trazer técnicas avançadas, recuperações rápidas. A nossa equipe é completa para realmente facilitar a recuperação da cirurgia, proporcionar cirurgias novas e modernas e realizar sonhos. @Clínica Bodanese Oficial. Enxerguei. Obrigada, doutora. Até a próxima, Obrigado. tá bom?